Andara, tudo bem com vocês? Tudo bem? Olá, meus queridos alunos! Aqui é o tio Bruno, tá bom? E eu tô passando aqui para dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Então vamos lá. Antes de começarmos nossa aula, peguem seus livros, muita atenção e senta que lá vem a aula. Vocês sabiam que é possível estudar frações utilizando pizzas? Pois é, gente, na aula de hoje estudaremos os termos das frações, leitura e representação dessa fração, tá bom? Então, vamos lá. Então, turma, os principais termos de uma fração são o numerador e o denominador. Então, vamos imaginar uma grande pizza inteira, tá certo? O denominador, aqui, por exemplo, que o número que fica embaixo, ele vai indicar em quantos pedaços essa pizza inteira foi dividida. Já o numerador, que é o número que fica em cima, ele vai indicar quantas partes dessa pizza, quantos pedaços dessa pizza foram tomados, tá bom? Então, turma, vamos começar com um probleminha envolvendo frações. Joana e sua mãe foram à pizzaria e elas pediram uma pizza de tamanho médio, sabor calabresa. Mas essa pizza que elas pediram veio dividido ao meio, ou seja, em duas metades, duas partes iguais. A melhor forma de representarmos essa fração é chamando de metade ou um meio, que é representado com essa fração aqui. Gente, nós podemos dividir essa pizza em quantas partes forem necessárias, dependendo até do número de pessoas que estejam com a gente, tá certo? Agora nós vamos dividir uma pizza inteira em três partes iguais. Vamos lá, observem aqui o inteiro e em três partes iguais ela foi dividida. Vale lembrar que cada pedaço aqui é chamado de terça parte e é representado por essa fração, um terço. E agora, gente, nós vamos dividir a pizza em quatro partes iguais. Observem aqui. Aqui nós temos uma pizza inteira e aqui ela é dividida em um, dois, três, quatro. Em quatro partes iguais. Gente, cada parte aqui dessa pizza que foi dividida em quatro pedaços iguais vai receber o nome de quarta parte e vai ser representada por essa fração que se lê um quarto. Agora, gente, vamos imaginar que Joana, aquela menininha lá, e mais sete amigas foram à pizzaria e pediram uma pizza grande. E essa pizza grande foi dividida em oito partes iguais. Observem aqui. A pizza é inteira e foi dividida em um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito pedaços iguais. Então, gente, assim como essas demais aí acima, cada pedaço dessa pizza vai ser chamado de oitava parte, tá bom? E será representada por essa fração, que se lê um oitavo. Turma, para continuar simplificando para vocês, nós vamos agora observar como é feita essa leitura dessas frações, tá bom? E como elas são representadas através de desenhos. Então, vamos lá. Nós temos aqui a fração um meio ou metade. Lembra que eu falei que esse número de baixo é o denominador e que esse número ele é representado em quantas partes esse inteiro aqui foi dividido. Então vamos observar esse inteiro aqui. Ele foi dividido em uma, em duas partes. Então o denominador está correto. E esse número de cima, o numerador, ele representa e indica a quantidade de pedaços que foram tomados, ou nessas ilustrações aqui, que foram pintadas. Então, quantos pedaços foram pintados aqui? Apenas um. Então, a fração está correta e se lê um meio ou metade.
Aqui embaixo nós temos 1/3 ou terça parte, como eu já falei. Gente, lembra que o denominador é o que está embaixo e ele representa a quantidade de pedaços em que esse inteiro foi dividido? Então vamos lá. Esse inteiro aqui, ó. 1, 2, 3. 3 partes. Está correto. E a quantidade que foi tomada, apenas uma foi pintada. Essa fração aqui se lê 1/3. Nós temos aqui 3/4. Observamos aqui que o denominador fala que esse inteiro foi dividido em 4 partes. Não é isso? Então vamos conferir. 1, 2, 3, 4. Certo. E que desses 4, 3 foram tomados, ou seja, 3 foram pintados. Vamos ver. 1, 2, 3. Perfeito. A próxima fração é o 2/5. O numerador já disse que esse inteiro foi dividido em 5 partes e que 2 partes foram tomadas, ou seja, pintadas. 1, 2. E o inteiro 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Continuando o nosso raciocínio, vamos observar as frações seguintes. Nós temos aqui os 5/6, que quer dizer o quê? O denominador é 6, então esse inteiro foi dividido em 6 pedaços e 5 foram tomados. Nós temos o 3/7, que quer dizer o quê? Que o inteiro foi dividido em 7 partes e no numerador diz que 3 foram tomadas. Nós temos o 7/8, diz que o inteiro foi dividido em 8 partes e que 7 foram tomadas. Nós temos o 4/9, que quer dizer o quê? Que o nosso inteiro foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que o nosso inteiro foi dividido em 9 pedaços. E que desses 9 pedaços, o numerador nos diz que 1, 2, 3, 4 foram tomados. Turma, quando o denominador é 10, 100 ou 1000, nós lemos esses numeradores acrescentando as palavras décimos, centésimos e milésimos, tá bom? Agora, quando o numerador é diferente de 10, nós acrescentamos a palavra avos. Então, como por exemplo aqui, 1 11avos, se fosse 10 aqui seria 1/10, tá bom? 1 12avos, 1 13avos, 1 14avos, 1 15avos, 1 16avos, 1 17avos, 1 18avos, 1 19avos. E assim vai. Tá certo, gente? Então, turma, por hoje é só. Lembrando que nós temos um compromisso, nós temos atividade no livro, nas páginas 190 e 191, tá bom? Bons estudos, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Beijão, gente, e até a próxima aula.